Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast 2026. E tô começando aqui, entre outros assuntos, você pode achar isso esquisito, mas estou começando com um assunto que eu gosto bastante, que é morte. A gente vai falar, entre outras coisas, de um livro chamado Memento Mori. Então eu trago aqui o editor, o André Fonseca. Bem-vindo, André. Obrigado, Mila. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo espaço. Ai, obrigada eu. Vamos falar um pouquinho de morte hoje, né? Um pouco estranho, mas você vai ver que tem coisas boas aqui. As lições, apesar de a gente falar de morte, apesar da imagem da caveira, que às vezes impacta as pessoas no primeiro momento, você vai perceber que tem coisas boas aí. Mas somos todos nós. Todos nós. Então, eu acho que nada mais natural, mais legal do que fazer as pazes, né, com isso. Eu acho importantíssimo. Eu todo dia penso na morte, e todo dia não, né? Tem dias que eu tenho outras coisas para fazer, mas é um assunto que eu acho bem interessante. Mas vamos falar um pouquinho de você primeiro. Claro. Me conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, eu sou editor há mais ou menos 18 anos agora, já. Eu comecei muito novo nesse mercado, sempre trabalhei com livros. Na antiga Saraiva, foi minha primeira escola ali, ainda na faculdade, fiz letras. E desde então venho nesse mercado editorial que as pessoas, todo mundo conhece livro, mas nem todo mundo conhece como o mercado editorial funciona, né? Acaba sendo um mercado de nicho. E, enfim, sou fascinado por isso, os livros me construíram, mudaram minha história e eu tô aqui hoje pra gente falar disso um pouco, tanto de Memento Mori como de mercado editorial também, o que você quiser. Que legal. E quando você estava fazendo a faculdade, quando você se formou em letras, você já sabia que você iria para editora? Não, nem conhecia esse mercado. Gostava de livro, entrei para fazer letras porque gostava de escrever, de ler. Minha família tem professores, meu pai é professor de história, minha mãe também. Minha mãe Você é tem professora. antecedentes. Tem antecedentes. A minha mãe era professora de escola dos primeiros anos, né? Hoje a gente chama de anos iniciais, mas lá atrás eram os professores de magistério. Os que são mais antigos aí devem lembrar dessa nomenclatura. Então, vim de um lar onde a leitura teve sempre presente, mas não conhecia nada de mercado, assim. Fui conhecer quando entrei lá, por acaso, no segundo ano de faculdade, surgiu uma oportunidade de fazer um estágio na editora Saraiva, e fui eu lá sem conhecer nada, mas fui ficando fascinado por esse mercado e estamos aí até hoje. Passei por várias casas editoriais e hoje estamos aqui na Citadel. Que legal. Qual que é a função específica de um editor? Qual é o teu trabalho que você faz especificamente? Hoje, nosso trabalho maior, o editor, ele é se você for comparar com outros mercados, a gente seria ou um gerente de produto ou um engenheiro numa obra. Imagina assim, que fica mais fácil da pessoa trabalhar, né? Na minha família, até hoje, as pessoas têm essa dúvida. O que exatamente o André faz? Você vende livro? Também. Ah, André, você traduz livro? Já fiz isso também. Ah, André, você revisa o livro? Não sou eu, tem outra pessoa que faz isso hoje, mas eu também já fiz. Então, assim, a edição tem várias etapas, como qualquer produção de qualquer produto, né? Então a gente tem as etapas de criação de capa, de edição, de revisão, escolha de papel. Mas o editor é o cara que está olhando desde lá do início, ele escolhe os livros que vão ser publicados, normalmente, esse editor, né? Em algumas editoras você tem duas pessoas nessa função. Um que é um editor de aquisições, que ele vai escolher o livro, então eu vejo esse livro foi publicado primeiro nos Estados Unidos, numa edição americana em inglês. Eu vejo esse livro e decido lançar aqui. E aí escolho como esse produto vai ser melhor adequado ao produto brasileiro. Basicamente, esse é o trabalho de editor de aquisições. A partir do momento que você compra o direito desse livro e publica no Brasil, começa o trabalho efetivamente de produção editorial. Na Citadel eu faço as duas coisas. Tem uma equipe que faz as etapas, mas eu decido as duas coisas. Em algumas editoras, essas etapas são divididas. Um contrata, outro editor produz o livro que já está contratado. Aqui a gente está falando de um caso específico de uma tradução, né? Mas o processo de produção editorial com um autor nacional é basicamente igual. Só tem uma etapa menos que não traduz, né? Mas a escolha do título, a escolha de mercado. E a gente tem que ter um olhar de mercado, você tem que saber o que vai vender. Claro, André, você tem certeza de quando você publica seus livros, todos os livros que você vendeu, que você publicou, vendem? Infelizmente não. Antes fosse.
Mas a gente vai aprendendo ao longo do caminho, né? O que pode ser. Assim como o engenheiro, quando constrói lá 4 prédios, pode acontecer de um ser um fracasso e não vender e não funcionar. Mas enfim, o editor é basicamente essa pessoa aí. Mas a tua editora, ela aliás, que eu acho que as outras também, tem uma linha, né, editorial, tem uma cara, Sim, um meio ali que você funciona melhor, sim. que eu achei bem interessante, autoajuda, Aham. autoconhecimento, administração um pouco, Isso, um pouco. Espiritualidade também, alguma coisa. espiritualidade. Normalmente é assim. Vou te falar o discurso bonito, depois eu te falo o real, tá? O bonito normalmente as editoras escolhem uma linha editorial de publicação e tal. Mas normalmente quando elas começam, elas vão publicando até acertar um livro, até acertar um, e normalmente esse dá a cara para a editora, né? Claro que não é uma regra, mas isso acontece muito. Então, na Citadel, o que aconteceu? A Citadel nasceu para publicar Napoleão Hill no Brasil. Hum, Quando Napoleão Hill funcionou, automaticamente você passa a ser conhecido por aquilo, né? É, vamos dar outro exemplo. Editora Rocco. A Editora Rocco lançava muitas coisas, é uma editora histórica, tinha muitas linhas. Quando lança Harry Potter e acerta Harry Potter, vira a editora de fantasia, a editora especializada em fantasia, né? Então isso Mas acaba eu acontecendo. lembro bem antes do Harry Potter, quando eu era adolescente, tinha muita coisa desse mercado de adolescente, então eles meio que Sim, isso aí. já estavam indo Normalmente, nessa e linha. assim, até você Aí o Harry Potter acertar, foi a isso, cartada. até você acertar, normalmente você segue um caminho, né? Foi o que eu falei aqui. É muito difícil um editor acertar no primeiro livro. Uhum. A Citadel é um caso raro, onde o Marcial abriu a editora, eu entrei na editora, a editora já existia, mas o Marcial, que é o fundador da Citadel, ele abre o CNPJ, abre a editora para lançar um livro especificamente, e esse livro estoura. Isso é Qual um era? caso raro. O Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Ah, A gente pode sim. fazer outro dia um episódio só disso, ele vem aqui, ele vai falar muito melhor do que eu. Mas Mais Esperto que o Diabo é um caso à parte do mercado, né? Ele abriu a editora por conta desse livro. Ele leu esse livro em inglês, mudou a vida dele, e ele começa o trabalho da editora ali, de formiguinha, com esse livro. E agora vocês têm tudo do Napoleão Hill? Temos toda a obra completa. Nós somos a única editora autorizada pela Fundação Napoleão Hill a publicar Napoleão Hill no Brasil Que e em línguas bacana. espanholas também. Nossa, parabéns. É, Muito bom. é. Eu li um pouquinho dele e eu achei muito legal. Não me É. lembro agora, acho que foi, não foi um livro em especial, alguns textos soltos assim, achei bem legal. O livro é muito bom. 3 milhões de exemplares vendidos no Brasil. É o país que esse livro mais vendeu. Ele vendeu mais aqui do que na edição original em inglês. Uhum. Então é um dos poucos casos, né? A gente pode mencionar aqui numa mão os livros que isso aconteceu. E que autores que você tem, assim, que você pode destacar para a gente conhecer? Olha, Eu vi o Clóvis de Barros Filho, achei isso. bem Na legal. Citadel a gente tem muitos autores hoje, dos nacionais, né? Clóvis de Barros, Joel J está com a gente, Tiago Nigro. Daí dos internacionais a gente tem Joe Dispenza, Napoleão Hill, a obra completa de Napoleão Hill. Enfim, a gente tem muitos autores hoje. A gente tem o prêmio de editora com o melhor aproveitamento do mercado editorial do Brasil. Então, imagina que se você pegar o tamanho do nosso catálogo e dividir pelo nosso faturamento, por livro, a gente é a editora que mais fatura no Brasil hoje. Que chique. Ó, como É. estamos? Podcast? Que legal, muito legal. Eu vi lá que vocês têm até do Papa, o livro do Papa. Temos livro do Papa, temos Fiquei Bento XVI. curiosíssima. Vocês têm uma tendência católica, né? Sim, é isso. De novo, é aquilo que eu falei, né? É importante a gente separar aqui que nós somos uma editora profissional, então o nosso negócio, acima de tudo, é fazer livros. Hum, Mas, obviamente, que aquelas linhas em que a gente foi acertando, a gente continua apostando nelas, né? uhum, Então, é aquela coisa a opinião dos livros não necessariamente reflete a opinião da editora. Não é assim, não é, entendi. Mas nós somos uma editora profissional acima de tudo. Assim como a gente lança material católico, eu tenho livros espíritas também, entende? Eu fiquei fuçando no catálogo. Isso. Tem religião afro também. Eu Temos achei Rodrigo muito Queiroz, que eu interessante. falei com ele ontem, aliás, um abraço para ele aqui, ele vai ouvir isso aqui a hora que Oi? for publicado. Se quiser vir também pro podcast, a gente adora conversar. Rodrigo é um parceiraço nosso e ele é o autor que a gente começou a publicar nessa linha de Umbanda e Uhum. os livros funcionam muito bem, ele é um cara fantástico, assim, eu conheci ele desde o tempo que eu trabalhei em outras editoras, mas aqui a gente fez um trabalho consolidado dele. Então, assim, a gente, como eu te disse, a gente vai abrindo essas linhas e onde os livros vão funcionando, né? Acima de tudo, somos uma empresa de livros, né? De vender esse tipo de produto. Conforme essas linhas vão
funcionando, as edições vão aumentando mais, a gente vai publicando mais coisas daquela área. Você usa algum conhecimento dos teus livros na tua vida A diária vida inteira, ou na empresa? a vida toda. Eu costumo dizer que Você lê todos que você lê tudo, publica? lemos tudo. E lê coisa que a gente não publica também, né? Que é o mais chega uma hora, principalmente no posicionamento que a Citadel tem hoje, que é mais difícil falar não do que sim. Não sei se isso faz sentido, mas assim, eu recebo tanto livro, tanta informação, tanta coisa boa que você olha e fala, pô, eu poderia postar nisso aqui, mas não dá para postar em tudo, né? É isso que eu falei, a gente vai escolhendo esses ramos para que, porque se a gente tentar publicar tudo, vai aumentando a chance de a gente errar, mais ainda, né? Então, quando você se especializa, vai se especializando em áreas, mas aí, inevitavelmente, você começa a abrir mão de outras coisas que você vê, né? Então, hoje eu costumo dizer isso, assim, o mais difícil é escolher o que que eu vou falar não, porque dá vontade de... Você recebe material bom todo dia, assim, tanto Que de legal. agentes internacionais como nacionais. Mas, respondendo sua pergunta diretamente agora, assim, ó, preciso te dizer que tudo que eu sei da minha vida foi a partir dos livros. Então, quando eu comecei, os livros me ajudaram a enxergar mundos que normalmente a gente não tem acesso. Eu aprendi a publicar livros a partir da leitura de outros livros. Eu aprendi sobre direitos autorais de livros a partir de outros livros. Eu aprendi a criar minhas filhas, quando minha primeira filha nasceu, principalmente, a partir de livros, de parenting ou qualquer coisa dessa. Então, assim, livro é. Eu nem sei fazer outra coisa se não for livro. Sempre trabalhei nisso. Que legal. Nossa, eu fico super feliz quando eu entrevisto alguém. Aliás, eu acho que isso é uma das coisas principais que trazem as pessoas para o sucesso. E sucesso não é para fora, é um sucesso Isso. interno mesmo, numa realização. Uhum. É justamente se encontrar, né? Fazer o que você. Perceber que aquilo que você está fazendo é o que você deveria estar fazendo, que é Exatamente. o que eu sinto aqui no podcast. Que Eu legal. estou muito feliz. A gente comemorou 1 ano de podcast agora, dezembro passado, e eu estava assim soltando fogos de artifício, não só porque ficar 1 ano no ar já é uma vitória, Sim. mas porque, cara, me dá uma plenitude. Eu estava procurando outras coisas para fazer e nada me satisfazia. Caramba, que legal. E agora eu tô feliz. Pô, que legal isso. E é engraçado, porque se as pessoas às vezes me perguntam, eles falam assim, "Ah, como que você descobriu que isso era a sua área? Você sabia?" Eu falei, cara, eu descobri no caminho. Se me perguntasse para o André de 15 anos, ou de 16 anos, ou de 17 anos, eu comecei aqui nesse mercado mais ou menos aos 18, né? 18 para 19 anos que eu entrei para fazer esse meu primeiro estágio em editora, eu não ia saber te dar essa resposta. Então, essas coisas vão acontecendo conforme a gente se permite, né? Se perguntasse para você há 5 anos atrás se você seria, onde você se encontraria, que ia ser num podcast, provavelmente você responderia que não, ou que você não sabia. Eu sabia a região que eu ia estar, Uhum. que é arte, cultura, Isso, entretenimento. Eu sempre isso. escrevi, fiz teatro, Assim como quando eu sempre coisas escolhi nessa fazer letras, área. por exemplo, que era uma Exato. área correlata. Mas eu sabia que eu não ia ser química, por Isso. exemplo. Isso eu sabia que não. Mas também não podia falar que, de repente, cabe, sei lá. E isso é outra característica legal do livro, porque o livro te dá, é isso que eu falei, o livro te autoriza enxergar, ainda que seja uma superficialidade, é verdade, né? Eu costumo dizer que o editor tem que ser um cara generalista. Ele tem que conhecer um pouco de muitos assuntos, né? Eu já publiquei livros, desde livros de papo, como você disse, até livros de dopamina. Então aí você aprende um pouco sobre neurologia, sobre ciência. Publica um livro sobre memento mori. Então assim, eu não sou especialista em memento mori, nem em catolicismo, nem em gestão, mas eu posso falar de todos eles porque eu fui editor de todos esses livros. Então essa é a parte muito legal. O livro, quando eu falo, parece um discurso bonito quando a gente fala assim, o livro te dá acesso a outros mundos, outros universos. Isso é real, isso acontece de verdade. Eu pego um livro e leio sobre o memento mori, como os egípcios tratavam com a morte. Você tá vendo? A partir de uma leitura, eu me transporto 3.000 anos atrás, num espaço que eu nunca ia conviver. Se não tivesse o livro aqui, eu não sei se isso não faria. Então, isso é real, sabe? Não é só um discurso bonito. O livro te permite isso. E eu não sei qual outra mídia permite fazer isso do jeito tão legal que o livro faz. Eu acho que no final é arte, né? É a arte em si, exatamente. É a arte. Como é a arte aqui, o que a gente tem aqui atrás, nosso Que cenário. transporta para esse lugar. São lindos, né? Uhum. É da minha irmã.
Que Adriana legal. Cabral é excelente pintora, artesã, faz coisas em crochê, pinta em tecido. Ela faz isso desde os 12 anos, então. Caramba, que lindo. E agora ela tá com essa linha de Eu achei mar lindo, lindo. maravilhoso, né? Aquele é o mais novinho, tá até meio fresco Que ainda. legal. Aquele da semana passada. E ela tá aí pra gente, pra vocês olharem no Instagram dela, Adriana Cabral. Aceita encomendas, ela faz casas. Então, você tem uma casa antiga. Ah, minha avó nasceu aqui, não sei o quê. Dá uma foto, ela faz a partir daquela Que foto, legal. recria o ambiente. É muito bonito. E ao vivo é mais bonito, hein, pessoal? Lindo. E eu tenho muito carinho com as obras da minha irmã. Que legal. E eu também quero aproveitar e falar da Oral Unique, que é o meu patrocinador. Eu estou tratando dos dentes com eles, Oral Unique aqui em Cotia. É só procurar aí na internet, Oral Unique Cotia. Eles tratam da gente super bem. E tô melhorando esse sorriso que já é bonito. E faz um bem também, nossa. Faz bem para dentro, não é só o visual, né? Você fica mais segura. Eu lembro sempre um dentista me contando, falando assim, cara, nem eu tinha noção de como o sorriso é importante. Ah, sim. Eu tinha um cliente que ele era carrancudo, não falava nada, um cara super fechado. Eu fui lá tratando, não falei nada, gente, não se mete, né? Tratei dos dentes dele, deixei bonito e tal. E aí, numa semana seguinte, ele veio, sem ter consulta, ele apareceu no consultório para me agradecer, que a vida dele tinha mudado. Eu falei assim, agora tá todo mundo me cumprimentando, tá todo mundo perguntando se eu tô bem, as coisas estão rolando mais. Aí eu falei, é o dente dele. E ele também se abriu, né? E nem percebeu. Né? Ele tinha vergonha. Ele tinha vergonha dos dentes. Quando ele viu que tava bonito, ele relaxou. Ele relaxou. E se virou abriu. outra pessoa. Então, vocês procurem aí Oral Unique Cotia. Falem com a doutora Gabriela, que é gente finíssima e que ela está me cuidando muito bem e é nossa patrocinadora aqui no podcast. Se você tem uma empresa, um comércio e gosta do podcast, por que não apoiar? Agora a gente está autorizado a recolher pela Lei Rouanet. Você tem renúncia fiscal e para apoiar o podcast. Fale comigo, né? Mila Posse, pode procurar lá no Insta e vamos conversar, vamos fazer aí uma parceria de sucesso. Tem várias categorias de apoio e várias respostas a esse apoio. Você pode até estar aqui no nosso telão, você pode vir fazer uma entrevista comigo, como o André veio, né? Você pode participar de um livro a respeito do podcast, que é o podcast de arte, cultura e entretenimento, principalmente aqui da região de Cotia, mas do mundo, né? Então, venha falar comigo para a gente ver. E tem outros apoios também, né? Tem o apoio que é por episódio. A gente conversa direitinho. Fale comigo aqui no podcast. Pronto, voltamos. Já fiz o meu jabá. E fala do prêmio que você ganhou. Ah, sim. O mercado editorial, o Publish News é um dos portais, é um portal muito importante no mercado editorial, né? Ele baliza o mercado, tem uma lista de mais vendidos, algumas matérias sobre o mercado editorial são publicadas ali semanalmente. E em parceria com algumas outras instituições, inclusive a CBL, que é a Câmara Brasileira do Livro, todos os anos eles escolhem cinco pessoas, 5 talentos do mercado editorial brasileiro, que são pessoas até 30 anos, que se destacaram de alguma forma no mercado editorial. Em 2020 eu fui um dos escolhidos aí, fiquei muito feliz. Muito chique. Eu ainda não estava em 2020 já estava na Citadel, sim, já era Citadel. Eu tinha feito a transição recentemente, né? Eu tinha trabalhado na Planeta antes. E então fiquei muito feliz aí com esse prêmio que eu ganhei, mas a gente continua trabalhando. Sendo bem discreta, agora Claro, que você fique à tocou vontade. nesse assunto, que idade você tem? 36 anos. Que bacana. Parabéns. Obrigado. Parabéns. É legal. Antes a gente ficava importante muito mais tarde, né? Agora a gente
Corre Não, atrás. Vamos falar do Memento Mori, vai, um Vamos pouquinho lá. mais, que a gente já Vamos tava num lá. papo bom antes aqui, sabe? Pois é. Aí o produtor veio, vocês não querem gravar? A gente já tinha feito um podcast quase antes de Já, começar, né? né? Devia ter feito um bastidor. O fato de que nunca voltará é o que torna a vida tão doce. Adorei isso. Ah, é da Emily Dickinson. É. Eu gosto dela. E é isso que a gente estava falando, né? Do estoicismo. Isso o memento mori significa lembre-se, você vai morrer. Essa é a tradução literal aqui do latim, né, do memento mori. Foi assim que ficou muito conhecido no período do estoicismo ali, 300 anos mais ou menos antes de Cristo, na Grécia. Mas isso é anterior. Memento mori, essa referência ao memento mori, até com esse nome inclusive, aparecia em outras civilizações anteriores. E se a gente levar para a figura da morte, aí você vai ter milhões de referências, né? Mas o principal aqui pensando no estoicismo, onde essa figurinha aqui que está na capa ficou conhecida, o Memento Mori, ele é uma reflexão sobre a morte, mas não para você ter medo dela, não para você temer a morte, não para você desistir hoje, mas justamente o contrário, para você valorizar a vida. A partir do momento que você sabe que aquilo vai acabar, você valoriza mais. Isso tudo é assim, né? O Memento Mori é um irmão do Carpe Diem? É o irmão do Carpe Diem. É o irmão do Carpe Diem. Em algum lugar do livro ela vai falar isso, inclusive. Você tinha, na Grécia Antiga, você tinha momentos, situações, jantares, celebrações, onde depois de um momento de muita alegria, ou de um banquete farto, ou de uma bebedeira generalizada, você tinha inclusive desfiles de caveiras, de esqueletos humanos, isso fala no livro, para lembrar as pessoas que elas iam morrer depois. Outra referência ao Memento Mori, quando um general ganhava uma guerra, e aquilo ali era o auge da vida daquela pessoa, né? Assim, atingia o meu máximo, e normalmente alguém da equipe dele ou algum soldado menor tinha uma frase que dizia, que eu não vou me lembrar agora, mas era outra frase em latim, que também era uma lembrança de que ele era mortal. Isso Você é mortal. passa. Então, assim, a referência do Memento Mori aqui, o que a gente tem que levar para a vida desse podcast é: quando você tiver um momento muito feliz na sua vida, lembre-se que você vai morrer. Aquilo vai passar. Quando você tiver uma coisa muito ruim na sua vida, vai achar que aquilo ali é o pior que pode ser, lembra que ele também vai passar. Porque a gente é limitado, nós vamos morrer. A gente não tem tanto tempo assim, nós somos uma poeira cósmica no universo aqui. Então, assim, nem ache que você é tão bom assim, não deixe o ego tomar conta de você, porque você vai morrer, e também não sofra tanto, porque você vai morrer. Ou seja, aproveita o momento mesmo, né? Aproveite o momento. Sêneca, que é um dos grandes autores aí do estoicismo, né? Aham. Sêneca dizia isso: se todos os dias você cuidar dos detalhes da sua vida como se fosse morrer amanhã, o dia que você morrer, tudo estará resolvido. Olha, cara. Verdade. Então, assim, se todo dia você fala assim, o que realmente importa se eu fosse morrer amanhã? Dê atenção para isso. Não se perca, não se preocupe com outras coisas. Não use seu tempo em coisas vãs. E eu sigo nessa, uma coisa que eu escutei também, acho que é Mário Quintana. Se você for pegar e fizer uma lista do que hoje te atormenta, do que te angustia, faz uma lista completa, e fala assim, hoje, nesse exato dia, o que está me incomodando, desde uma unha encravada até a guerra lá fora, e você for pensar em cada um deles, você vai ver que amanhã 90% dessa lista já era. Exatamente. Não tem importância nenhuma. Olha, ou você não tem influência nenhuma. Tipo, tá a guerra lá fora, me preocupo, fico triste, fico nervosa, tudo, mas eu não tenho o que fazer a respeito. Então eu vou melhorar o meu entorno. E imagina que... Garantir Imagina outra coisa legal aqui, outro conceito minha legal, sobrevivência aqui. que é a morte no passado. Imagina que se a gente fizesse uma lista por ano aqui, das coisas que você fez, de quem era a Mila cada ano da sua vida. A cada ano que passa, aquele outro ano morreu. Então a Mila criança já morreu. A Mila com 10 anos já morreu também. Então
a morte também é uma referência a coisas que você não pode voltar atrás. Então, quem tá vivo é o hoje. É hoje que você tá vivo. É hoje que você pode alterar as coisas. É daqui pra frente. Porque a gente sempre pensa na morte pra frente, né? Você sempre pensa assim, quando eu morrer? Mas espera aí, teve uma parte de trás que já morreu. Ontem já morreu. Você de ontem já morreu, não existe mais aqui. Não tem o que fazer a Não tem o que respeito. fazer mais sobre ele. Ou você pode mudar hoje. Mas vai chegar uma hora que o hoje também não vai ter mais. Então, se você pensa na morte desse ponto de vista das coisas que você não pode mudar, provavelmente você vai valorizar mais as coisas que você pode mudar. Nossa, André, eu fiz um ritual tão bonitinho. Foi tão legal. Minha gatinha morreu faz acho que uns 2 ou 3 anos. Uhum. E ela teve que ser sacrificada. Sim. E quem teve que assinar a autorização fui eu. Uhum. Então eu tinha uma angústia enorme quando eu pensava nela. Pensando que a culpa era minha. Mas, cara, ela não ia viver. E ela ia sofrer demais. Ai, que dó. Foi uma decisão que Muito difícil. alguém tinha que fazer Alguém tinha que aquilo. tomar. Né? Mas eu sofri muito. Uhum. E aí, há um mês atrás, um tempinho atrás, eu fui num bar e tava tendo flash tattoo. Uhum. E aí eu vi lá um rostinho de uma gatinha. E fiz aqui a tatuagem de uma gatinha. Ah, que lindo. E aí eu pensei, falei, vou fazer essa tatuagem em homenagem a ela. E a partir de hoje eu não vou, olha, eu fico até emocionada. Eu não vou pensar mais coisas ruins. Eu só vou lembrar dela pro bem. Boa. Acabou a tatuagem, eu nem Acabou. lembrava porque eu sofria. Olha, eu arrepio. E olha como representação às vezes é importante, né? Cara, Você teve uma representação disso. foi um ritual de 5 minutos Isso. que me livrou de um tormento que estava 2 anos. Olha que coisa maluca pensando nisso que você falou, né? Se você pensar bem no que torna nós humanos, na verdade o que nos torna humanos é a morte. Porque desde que quando, assim, se vocês, isso você pode perguntar até para antropólogos e tal, para pesquisadores, como é que chama isso? Pessoa, esqueci, que cava as coisas no lugar para encontrar coisas perdidas históricas, antropologia, enfim, me surgiu o nome, já vai aparecer. Os Indiana Jones. Isso, que pesquisam e tal. Se você for olhar ali, qual é a divisão em que o ser humano deixa de ser um animal e passa a ser um Homo sapiens e tal? Qual é a principal referência para eles? E isso tem ido cada vez mais para trás, tá? Isso aí é um assunto para outro podcast, inclusive, porque eu vou lançar um livro sobre isso. Mas cada vez que você vai para trás, o que, segundo eles mesmos, o que torna o ser humano humano? É quando o ser humano passa a entender que provavelmente a vida dele não acaba aqui, quando ele começa a acreditar na transcendência. E aí é quando eles consideram que a gente deixa de ser animal e passa a ser humano. Ou seja, quando eles começam a encontrar coisas fúnebres, eles começam a encontrar rituais. Então, quando o ser humano começa a se preocupar a enterrar os seus mortos, a cuidar dos seus mortos, a fazer rituais, que é isso que você estava falando, eles aprendem a lidar com a morte. Eles começam a se transformar em seres humanos. Porque o animal, esse sofrimento foi seu, mas a sua gata não pensou na vida dela durante a vida dela, pelo menos até onde a gente entende o cérebro animal. Hoje não, né? Não sei, tem um olhar que a gente trocou ali que Isso, em tese, até pode ser impressão minha, mas que eu acho que rolou algum papo ali. Até onde a gente sabe, né? Os animais não têm essa preocupação durante a vida deles, uma preocupação filosófica para onde eles vão depois daqui, como tratar dos seus mortos e tal. Então, esse estudo de antropologia decide que o ser humano passa a ser humano quando ele aprende a lidar com a morte, quando ele entende a morte. Então, olha que loucura, a morte nos transforma em humanos. Tô aqui falando com o André Fonseca, que tá lançando esse livro aqui. Já tá lançando ou já lançou? Já tá lançado. Já tá aí lançado. na Amazon, nas principais livrarias do Brasil, se você encontrar. E muitos outros, mas que é um papo muito legal que eu vou ler. É enorme, mas eu vou conseguir ler. É gostoso de ler, ó. É gostoso, A gente estava rápido. defendendo os livros aqui, né? Que foi, como é que é? A única mídia que sobreviveu, né? Exatamente, mídia Porque física. O streaming acabou com música, acabou com mídia física de música, com mídia física de filmes, mas essa mídia física aqui foi a que perdurou. Fica. Nossa, cara, e eu acho que é isso, cara, é muito papo, é muita história. Muito Vamos conversar. Cada vez que tiver um livro interessante, eu vou te chamar aqui de novo.
E parabéns pela tua Imagina, trajetória. obrigado. Eu que te Obrigada, agradeço pelo espaço. obrigada por ter vindo no podcast. E sucesso para Obrigado, todos. obrigado. A mensagem que fica daqui de hoje do Memento Mori, acho que é essa. Quando você tiver um momento muito feliz na sua vida, lembre que você vai morrer. Quando você tiver um momento muito triste ou muito difícil, também lembre-se que você vai morrer. Tudo é passageiro. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Foi E bom? aí, ficou mais um podcast. Até sexta que vem. Obrigada, gente.